Oi, gente, tô aqui com a tia Neide e ela foi quem criou, fundou a Missão Bahia. Você pode falar um pouco como que é seu dia a dia, o que você faz? Meu nome é Lucineide, sou casada com Cláudia No, mãe de 3 filhos. Meu dia a dia é desafiador. Tia, como que surgiu a Missão Bahia? Mas vamos lá no início. O início é um pouco difícil da gente falar, porque a gente estava tão quebrado que a gente buscava viver algo da parte de Deus. Falar do início de tudo, como nasceu o projeto, as pessoas entenderem direito. A gente sempre tivemos uma vida muito difícil, eu e meu marido, nós casamos muito novos, nós somos baianos, nascemos e fomos criados na Bahia e viemos para São Paulo tentar ter uma vida melhor, uma possibilidade de ter uma vida melhor. A nossa vida sempre foi com muita dificuldade. E quando nós viemos para Santo André, meu marido praticamente teve que abandonar o serviço dele, eu saí de perto da minha família, vim para um lugar que eu não conhecia ninguém. Tinha vontade de voltar na nossa terra, passear, ver o nosso povo. E nunca dava certo, porque as condições financeiras eram muito pouco. E de 2017 para 2018, começou a brotar no meu coração um desejo muito grande de viajar. E ali veio aquele desejo imenso. Eu falei, não, João, esse ano a gente vai. E a gente foi. A gente não tinha condições de trocar os pneus do carro. Foi por fé. Ela foi uma viagem transformadora para nossa vida. Nós fomos em um povoado que se chamava Largo. Esse povoado foi aonde nasceu e criou o meu marido. E quando nós chegamos nesse povoado, nós vimos muitas situações. E uma das situações que mais me chamou a atenção foi quando a gente chegamos na casa de uma tia do meu marido, que é muito pobre. E eles viram o Guilherme, tudo arrumadinho, as crianças começaram a vir, pegaram na minha pele, falavam que a minha pele era bonita. E assim, Deus começou a abrir a caixinha e começou a me trazer a memória da forma que eu fui criada. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, Deus, eu fui criada desse jeito. E na hora que a gente foi embora, eu abri a porta do meu carro, quando uma das crianças viu um pacote de bolacha recheada do lado da porta. Aí ele virou assim, tia, eu posso pegar essa bolacha? O meu sonho é comer uma bolacha recheada. Aí eu peguei aquele pacote de bolacha, dei para aquela criança e nós fomos embora e aquilo ficou no meu coração. Isso era janeiro, por volta de setembro. Eu comecei a ter uns sonhos estranhos, como se a gente estivesse fazendo uma grande festa embaixo de um pé de tamarim que tinha bem na frente dessa casa. E aí eu comentei com meu marido, eu falei, nossa, meu bem, eu tô tendo uns sonhos estranhos, sabe? Como que a gente tá fazendo uma festa lá no lago para as crianças. E a gente tá dando muitos presentes. Aí eu olhei pra ele, na hora que eu falei assim, nossa, Joel, a gente podia fazer alguma coisa para as crianças lá do lago, né? A gente conhece tanta gente, eu tenho tanta cliente. E aí, eu conversando com uma cliente, uma bela sexta-feira, eu falei, ai, Nega, eu queria tanto fazer algo para as crianças lá da Bahia. Ela, gente, por que você não faz? Faz, a gente ajuda, apadrinha as crianças, a gente monta sacolinhas. Gente, aquilo entrou no meu coração como se, meu Deus, eu vou fazer. E de repente, eu liguei para uma pessoa na cidade, falei, olha, vai no lago, pergunta para as mães. E as mães não sabiam numeração, roupa. Começamos a pegar a linha, medir pé. E nasceu o Projeto Missão Bahia no ano de 2018. Em 2018, nós voltamos na Bahia, estamos com um carro cheio de presente. Meu filho ia fazer 3 anos de idade. Nós fizemos o bolinho dele no dia 27 de dezembro e a festa foi do meu filho e nós conseguimos abençoar a vida de 47 crianças com as sacolinhas solidárias. Se pudesse fazer uma frase, o que é a Missão Bahia? Amor. O amor, ele move montanhas. O amor é a chama que não nos deixa desistir todos os dias. Ainda hoje, nessa mesa, eu conversando com uma pessoa, resumo tudo falando que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é o amor que não nos deixa desistir. E todos os anos eu falo, esse ano é o último, mas o amor não nos deixa nos parar. E a rotina deles lá, como que é? Esperam muito pra chegada de vocês? O Projeto Missão Bahia, ele foi sonhado, desejado, é a esperança daquele povo. Os povoados hoje, quando o projeto chega, eles hoje conhecem cachorro quente porque o projeto chegou. O povoado ele chama Ilha do Carapá. É muito de difícil acesso. Eles não têm acesso, eles não estudam. Crianças de 16, 17, 18 anos não sabem o que é, nem sequer o que são as vogais. Eles não têm acesso a nada, praticamente esquecidos. Quando o projeto chegou aqui, chegou ali, levou esperança para aquelas crianças. E o crianças ali que fala, tia, o meu sonho era ter uma boneca.
E nós nem levamos boneca nova, foi bonecas usadas. O meu sonho era ter um shampoo, ter uma escova para cada um dos meus irmãos, porque lá a escova é compartilhada para 7 irmãos. E isso acaba nos doendo. E isso é amor. A gente precisa alcançar mais e mais crianças, porque às vezes as pessoas saem daqui para ir para outro lugar, fora do Brasil, sendo que nós aqui no Brasil temos muitas comunidades que precisam desse básico, que eu falo que é um básico. A situação deles lá, onde eles vivem, demonstra muito o abandono. O abandono lá é imenso. Um dos maiores problemas que nós temos é abuso. Porque lá a criança, ela deixa de ser criança muito cedo. Porque lá a vida é muito dura. Uma criança lá de 10 a 12 anos já é mãe. E por que ela se torna mãe? Porque os abusos se tornam muito cedo. Eu tenho muitos relatos que já compartilharam comigo do abuso começar desde os seus 4 a 5 e foi até praticamente o dia que ela menstruou. Ali de em diante ela já engravidou e já tocou a sua vida. O alcoolismo é algo muito sério na Bahia. Os pais, eles bebem muito. E não é cachaça, gente. É uma coisa barata, que custa 20 centavos um copo desse tamanho. Então eles bebem muito para esquecer o sofrimento. E nós viemos desse sofrimento, desse alcoolismo, que ele se torna muito agressivo. Então as crianças, elas veem as mães sofrendo abusos físicos como se fossem normais. E isso não é normal. Então imagina a cabeça de uma criança vendo isso. Constantemente. Nós temos crianças que elas são amarradas pelos próprios pais para cometer abusos. É uma terra sem lei. Que infelizmente, eu acho que eu já falei até o que não devia. Eu tenho muita vontade de falar muitas coisas nas redes sociais, mas por cuidados, por Deus mesmo me pedir para ter esse cuidado, a gente evita de falar muitas coisas, porque são muitas coisas feias. E o que a gente pode fazer é orar. Orar, orar, orar e não parar e não desistir. Orar sem cessar, porque a gente crê que um dia isso vai acabar, porque a criança, ela é criança. A gente já fizemos várias denúncias, já chegamos até prender algumas pessoas, quando a justiça não funciona, soltam. E quando soltam, amarram, judia. Então isso é muito triste. Um dos fatos que mais doeu foi de uma menina. E quando ela veio me falar sobre os abusos, ela acreditava que eu ia ajudar ela. Isso dói muito no meu coração, porque isso faz 5 anos. Era dos 2 irmãos e o pai. A mãe sabia. Essa criança ela é moradora de um povoado que chama Quilombo Jatobá. Eu não consegui fazer nada. Dali, como se sentindo um nada. Que eu não podia fazer nada. Pelas retaliações, eu colocaria em risco os missionários de campo. A única coisa que eu pude fazer, uma denúncia anônima, não chegou ajuda, a lei não funciona. E hoje essa menina, ela tem 12 anos, está grávida, já mora com um cara de 25 anos. E são muitas coisas que a gente vê e, infelizmente, a gente se sente de mãos atadas por falta de lei no nosso país. No nosso Brasil. No nosso país. Chegam lá, eles podem voltar a ser crianças, né? A gente tem os visuais, a gente faz questão de falar na linguagem deles, leva os presentes em forma de evangelismo. O que nos traz esperança no mundo que a gente vive hoje, se não for a presença de Deus? Quando as pessoas falam assim, mas Neide, tem que ter sacolinha? Tem. A gente sempre chega com uma cesta básica. A gente sempre usa isso. Foi Deus que nos fez chegar até aqui. Meus queridos, a gente tem entrado em tantos lugares. Deus tem me permitido viver tantas coisas. Vocês não sabem o que é comer um café, que é chá-fé. Achar uma delícia. Limpar a bunda com sabor. Acho que vocês nem sabem o que é um sabor. Comida na mesa não existia. Ainda a gente vive isso aqui no nosso Brasil. Tem muitas crianças que não sabiam o que era um cachorro quente salsicha. Não. Nós vamos 2 vezes por ano. No nascimento de Jesus e no aniversário de Jesus. Mas vocês vão todo ano? Nem todos os anos a gente vai, porque os desafios vão aumentando, ter recursos, levantar recursos. A missão cresceu muito. E o recurso financeiro é algo muito difícil de ser levantado.
Então, quando a gente não vai, hoje a gente já temos os missionários que já são preparados para cumprir aquilo que a gente já passamos para eles. As sacolinhas são entregues, a palavra de Deus é ministrada, o alimento é dado para as crianças. As visitas são realizadas semanalmente nas casas das famílias que mais precisam. O projeto, ele hoje dá suporte para as famílias, mesmo a gente daqui. Quando as famílias precisam, eles me ligam, Neide, o fulano está precisando muito de uma cesta básica, a gente levanta o recurso, manda para eles. E é isso, os desafios, cada ano vai aumentar, mas com a graça de Deus a gente não pode parar. A gente não pode parar. O Lar de Maria é uma instituição que oferece educação infantil para crianças em situação de vulnerabilidade social, promovendo aprendizado, cidadania e pertencimento. Fundado em 1973, em Santo André, começou distribuindo sopa a moradores de rua e passou a atender gestantes, mães e crianças. Desde 1975, prioriza a reintegração familiar com apoio educativo e psicológico. Em seguida, o lar criou um semi-internato e depois um internato para crianças abandonadas. Porém, em 1975, mudou o foco para a reintegração familiar, priorizando o cuidado educativo e psicológico e ajudando os pais a reassumirem suas responsabilidades. Falamos com Jaqueline, assistente pedagógica. Ela segue a ideologia da educadora italiana Montessori. Uma das coisas que Maria disse é que as crianças devem aprender através do concreto. Então, as salas possuem materiais diversos para que as crianças possam aprender sobre os sentidos, sobre a vida prática, linguagens e matemática. As crianças atendidas são até 5 ou 6 anos. As famílias chegam até o projeto através de uma lista de espera, entrando em contato pelo site ou Instagram. Antigamente, para entrar no projeto, a triagem realizada era voltada para verificar a renda da pessoa. Atualmente, é devido à situação de vulnerabilidade que a família ou a criança apresenta. A vulnerabilidade não é somente financeira. Há casos em que a criança não teria com quem ficar, correndo risco, como quando a pessoa responsável tem algum tipo de dependência. Há um setor das crianças maiores, que é conveniada com a prefeitura. E nessa parte a triagem é feita um pouco mais rígida, priorizando crianças de baixa renda, porque as vagas são poucas e sempre muito disputadas. O lar possui 3 unidades: Matriz, Vila Luzita e Mogi das Cruzes, no interior.